Meus queridos, minhas queridas, boa noite. Vamos dar início à nossa conversa muito franca aqui, né? E eu quero começar, né, indagando você sobre o seguinte: já pensou em que estágio da vida você está? Porque nós, seres humanos, vivemos 75 hoje em dia, 85 anos, né? A média dos brasileiros é 75, mas classe média mais, chega a 85 anos. Os primeiros 25 ou 30 anos, nós estamos no processo de montagem, né? Montagem tanto física, estamos crescendo, montagem psicológica, emotiva, cognitiva, espiritual, montagem. Dos 30 anos até os 65 anos, nós estamos reproduzindo, trabalhando intensamente e também estudando. Reproduzindo, eu posso dizer isso, eu tenho 60 anos e com 56 tive minha última filhinha de 4 anos. Então, estou no final dessa fase. A partir dos 65 anos, aí a gente está no check-out da vida. Não é isso? Processo aí de desmontagem. A gente já começa a perceber que alguns aplicativos vão sendo desabilitados. Nosso café da manhã tem cada vez menos pão e cada vez mais remédios. Não é isso? Então, o que fazer? Né? Como diria o professor Cortella, o que fazer? Desistir da vida? Né? Se esconder, então, numa praia, né? Como vemos alguns poucos fazerem, fugir de tudo isso de forma nenhuma. A minha conversa hoje com você aqui não é de fuga, não é de desistência, é de persistência. Por quê? Porque a gente precisa ser importante nessa vida. Importante não é para a gente, não. Importante é para os nossos filhos, para os nossos pais, para pessoas que estão ao nosso redor, para ser importante, para dar significado à vida. É disso que eu estou falando aqui. Eu quero contar a história, né, de uma pessoa muito próxima, que com mais de 50 anos, perdeu seu negócio, né, não tinha emprego, tinha 3 filhos, né, e foi sustentado pelos pais durante vários meses. Já tinha sido funcionário público, passado muito bem em Furnas, no Rio de Janeiro, e pensou de novo, vou estudar para concursos públicos, vai ser a saída. Nessa caminhada, encontrou-se com a vida numa nova dimensão. Essa pessoa, meu querido, sou eu mesmo, com 53 anos, meu querido. Né? Com 45, 46 foi essa reviravolta, 47. E com um pouquinho mais de 50, a minha vida estava completamente refeita. Eu quero mostrar para você umas imagens, né? Olha só. Em 2011, eu recebi esse prêmio aqui do meu livro, eu sou autor de contabilidade pela Saraiva, né? Recebi esse título aqui que você pode ver, né? Título dado em 2011. Primeira edição, 3 meses depois do livro ter sido lançado. Muitos podem pensar que eu era já contador, formado há anos. Eu não tinha título nenhum na área contábil. A Saraiva me convidou, eu sempre tinha medo. Será que vão me pedir o diploma? Né? Pois é, recebi um convite para escrever pela Saraiva, porque já era professor renomado, já era professor reconhecido, né, nessa disciplina. Pois está aqui para você, ó. Para você ver que eu só fui me formar, me graduar em contabilidade em 2017, fazia um pouco mais de 2 anos. Antes, eu tinha como engenheiro, né, eu pude fazer o mestrado em contabilidade na PUC, em 2013. Em 2016, busquei especialização na USP, né, para normas internacionais. Portanto, meu querido, nunca é tarde. Eu tenho alunos e recebo mensagens pelo WhatsApp, nesse grupo, em outros grupos. Tenho 45 anos, tenho 50 anos, tenho 53 anos. Dá tempo. Ainda tenho tempo, professor. Claro que você tem tempo. Mas a minha mensagem para você eu quero ler uma frase para você de Abraham Lincoln. Ele disse o seguinte: se eu tiver 8 horas para cortar uma árvore, eu vou passar 6 horas afiando o machado. É disso que a gente está falando aqui. Sou professor há 15 anos, meu querido. Sou professor há 15 anos. Eu mesmo, durante cerca de 10 anos, não ensinei da melhor forma. Eu não sabia ensinar o aluno a estudar.
Eu sabia explicar a matéria e fui me aprimorando a explicar, a escrever um livro premiado, também nas edições seguintes. Mas eu não sabia como ajudar o aluno. Aí canso de ver alunos com bom nível, que entendem tudo que eu explico, que fazem todos os exercícios na sala de aula, e esses alunos não passam. E me dizem, como alguns nesse grupo e em outros grupos, poxa, eu entendi tudo, eu estudei tudo, cheguei na prova, deu um branco. Cheguei na prova, fiquei nervoso, não sabia nada. Gastei tanto tempo na revisão, me exauri na revisão, cheguei no dia da prova, não aguentei nem fazer a prova. Acabei de receber uma mensagem dessa de uma aluna que fez a prova do ISS aqui em Guarulhos. Portanto, meu querido, tem que saber estudar. Tem que saber estudar, né? Então, antes de prosseguir com os detalhes do saber estudar, eu quero mostrar para você, muito rapidamente, as oportunidades que existem no setor público. Poucos sabem, mas nós somos no Brasil 100 milhões de trabalhadores. 12% são funcionários públicos. Nos países desenvolvidos, essa média é 21%. Dinamarca e Noruega, 1/3 da população. Está aqui o gráfico. Esse gráfico é da OCDE. Né? O Brasil está aqui. Portanto, não acredite que a reforma administrativa vai acabar com o emprego público de forma alguma. Vai acabar com os privilégios que venha a reforma administrativa. Mas um país, quanto mais desenvolvido veja aqui esses países mais ricos, veja a Noruega e a Dinamarca, mais funcionários públicos teremos, que o Brasil cresça, porque é isso que vai acontecer. Pode acompanhar a história do Brasil daqui para frente. Portanto, são muitas as oportunidades. Estude, né? Estude. Muito bem, eu quero mostrar para você aqui o seguinte. Qual é o espírito que você deve ter? O espírito de vencedor. E o espírito do vencedor, meu querido, sabe seus pontos fortes. Você tem que saber quais são seus pontos fortes. Que matérias você domina? Você sabe resumir? Ou outras coisas mais. Mas também tem que saber seus pontos fracos. Eu vejo alunos que não sabem identificar com clareza seus pontos fracos. E se superavaliam. Disciplinas que não domina, não sabe se concentrar, não sabe nada de matemática. Nesse grupo hoje foi colocada a grande dificuldade de alguns com matemática. Né? Não desperdiça oportunidades. Esse é o espírito do vencedor. Aí eu quero contar para você o seguinte. Outro dia, conheci a história de uma escritora que tinha pouco tempo e na vida trabalhava, estudava à noite, já tinha escrito 2 livros bem-sucedidos. Como? No metrô. No metrô, no trem. Eu já dei aula muito no interior, aqui, pela periferia de São Paulo, e sempre fui de metrô, sempre fui de ônibus, aproveitava o tempo, chegava mais cedo na estação, para ir sentado no ônibus, e ali estudava 1 hora, mais de 1 hora. Não perca tempo, tenha faca nos dentes, aproveite todo o tempo que você tiver. Muito bem. Foco na banca. As bancas cobram de maneira distintas e alguns assuntos jamais cobram, embora esteja no edital. Portanto, é importantíssimo o que você faça, ou que você seja orientado para estudar o que aquela banca pede naquele concurso que você está fazendo. Tenha controle de distrações. Evidentemente, hoje a maior distração são as mídias sociais, a televisão. Tive grave problema com um dos meus filhos com jogos. Portanto, meu querido, controle-se. Controle-se. Né? Eu quero dizer para você agora o seguinte. 7 erros que aniquilam as chances dos meus estudantes. Botei aqui para você poder anotar. Primeiro erro, o estudante brasileiro, ele é passivo. Né? Ele é passivo. Eu dou uma aula, explico um tema e tenho cuidado de fragmentar os temas e colocar questões, e o aluno fica 50, 40, 30, 90 alunos esperando. Os 3 ou 4 minutos, eu acho que eles não entenderam. Não era para eles relaxarem, era para eles estudarem. Ninguém me pergunta o tema que eu vou dar na aula seguinte. Eu sempre digo, vou dar tal tema. Você deve perguntar ao seu professor, qual é o tema da próxima aula? Você tem que pesquisar no Papai Google, num livro, numa videoaula. Portanto,
Não seja passivo. É uma das primeiras coisas que você tem que parar de ser para ser vencedor, não só nos estudos, mas na vida. O aluno confunde no Brasil que estudar é ler. E estudar é diferente de ler. Tenho alunos que me procuram dizendo o seguinte: professor, eu estudo 10 horas por dia, aí eu vou esmiuçar. Você estuda como? Eu leio. Aí o terceiro erro, associado a esse, ele marca o texto. Marca os textos. Essa aluna que me confessou no concurso de Guarulhos, que estava estressadíssima, que nem conseguiu fazer a prova, sabe como é que ela estudava? Só marcando os textos. Como é possível você consultar, no período que sai o edital até a prova, todas as matérias, todos os textos, todas as matérias? Isso é impossível. Não é assim que se estuda. Você pode marcar o texto, sim, mas para fazer um resumo, lá na origem. Quarto erro: estudam ouvindo a música errada. O lado esquerdo do cérebro é responsável por letras e números. O lado direito, meu querido, é pela música. Se você quiser botar uma música Beethoven, uma música clássica, ou uma música em chinês, né, de uma língua que você não entende, tudo bem. Agora, se você botar uma música em português, nossa língua, esta música vai embaralhar o que você está tentando estudar. É como você andar num carro com freio de mão puxado. Portanto, não ouça música de nossa língua. Quarto erro. Quinto erro: privilegiam um estilo de aprendizagem. Quanta bobagem eu vejo escrito e vídeos na internet. Um aprende ouvindo, outro aprende escrevendo, né? Outro aprende lendo. Esqueça isso, meu querido. Esqueça isso. Nós somos extremamente poderosos, o ser humano é extremamente potente. Você tem que usar todos os estilos a seu favor. Quero mostrar uma imagem aqui, que eu separei para você. Olha que bacana aqui. Essas pessoas, esse cientista aqui, que praticamente não podia se mexer para nada, morreu não faz muito tempo, o Steve Hawking, né? Prêmio Nobel, quase incapaz. Olha, o Fernando, do BBB, jovem, bonito, excelente saúde, sofreu um acidente de carro, ficou tetraplégico, e depois disso foi tetracampeão mundial. O Nick, palestrante motivacional, nasceu sem braços e pernas. Você já imaginou se esses homens privilegiassem um estilo? Eles arrancaram dele tudo que sobrou deles, para serem pessoas que eles talvez não tivessem sido, se não tivessem as limitações que têm. Então, não permita que nenhuma limitação, e quantos bons exemplos eu tenho tido no contato com muitas pessoas nesses grupos de WhatsApp na internet. Quanto felicidade eu tenho tido de ver gente lutadora, que não se rende a limitação nenhuma. Então, pare com a bobagem de privilegiar um estilo de aprendizagem. Não existe comprovação científica que isso tem sentido. Não existe. Me mostra um artigo. Não existe. Sexto erro: estudo intensivo. E esse erro, eu induzi milhares de alunos. Nós todos achamos, conceito aceito, que tomamos um tema de qualquer matéria, exaurimos na sequência com exercício, com questões de prova, e porque nós fizermos questões na sequência do estudo, né, a gente domina, acerta tudo. E aí chega na prova e nem lembra daquele assunto. Dá o branco. Não é assim que o cérebro humano aprende. Nós nos auto-enganamos ao fazer desse jeito. Porque é claro, você fazer questões na sequência da exposição ao conteúdo bem explicado por um professor ou bem lido por você num livro, claro que você vai acertar todas as questões, ou quase todas. O cérebro humano, ele precisa ter contato com o conteúdo, esquecer um pouco, fazer mais questões, passar um tempo, de novo contato com o conteúdo, mais questões, esquecer um pouquinho, de novo, mais um tempo passa, de novo contato com o conteúdo, e assim vai. Este processo de esforço para lembrar é que vai consolidando o conhecimento. É assim que funciona o nosso cérebro. Então o estudo tem que ser o quê? Espaçado. Vamos continuar. Sétimo, os alunos não têm a menor noção de como funciona a memória. Por isso eu botei neste grupo hoje, logo que a gente fundou o grupo, formou o grupo pela manhã, o vídeo do professor Pierre Luigi.
Uma aula que você assiste hoje, eu vou contar uma história para você. Uma aluna minha, eu estava dando aula de raciocínio lógico aqui em São Paulo, em Santo André, à noite. A aula terminou 10 horas da noite. Dei essa orientação para a aluna, a orientação do professor Pierre Luigi. Você chega em casa, faça um resumo dessa aula, porque hoje à noite, nos seus momentos de sono profundo, o seu cérebro vai jogar tudo no lixo. E graças a Deus que joga, porque senão nós enlouqueceríamos. Enlouqueceríamos. Pois bem, essa aluna fez isso, 2 filhos, casada, pediu para o marido ficar com as crianças. No dia seguinte ela acordou, foi tomar um café, estava rindo. E o marido perguntou para ela, por que você está rindo, querida? E ela respondeu, porque eu fiz o que o professor me mandou fazer ontem à noite, e a aula de raciocínio lógico, proposições, álgebra das proposições, não é nada assim tão simples, estava na cabeça dela. Faça esse teste. Faça esse teste. Aula assistida hoje é aula estudada hoje. E estudo, meu querido, tem a ver com escrever. Você fazer o seu resumo. Certo? Então, os alunos não sabem esse funcionamento básico da memória. Aí ficam achando que são burros, porque esquecem tudo. Dias depois, certo? Eu vou fazer agora com você aqui, vou fazer com você um teste. Perfeito? Um teste ao vivo. Agora, me acompanhe. Eu quero que você preste atenção. Eu vou colocar para você agora 15 imagens e vou deixar cada uma delas alguns poucos segundos. Certo? Preste atenção nas imagens, hein? Meu querido, se você for a uma festa e te apresentarem uma pessoa, se você for apresentado e você não não se fixar no nome da pessoa, fizer esforço para aguardar, daqui a pouquinho você vai precisar falar com essa pessoa e você vai bater no marido, na esposa, no amigo. Como é que é o nome dele mesmo? Segundos. Nós temos 3 memórias distintas. Uma memória de trabalho, uma memória de curto prazo, uma memória de longo prazo. Nesta memória de trabalho, né, as palavras podem ficar ali durante poucos segundos, como fica no nome numa festa, porque se você não tomar cuidado, como pode ficar até 6 horas. Os estudos comprovam que pode ficar até 6 horas, mas normalmente ficam alguns segundos. Né? E é por isso que eu te enrolei aqui agora, nesses momentos, porque eu deixei passar esses segundos para você esquecer essas imagens. Então agora, eu vou continuar o teste. Agora você vai me dizer, eu vou te apresentar cada imagem junto com outra. E você vai me dizer, eu quero que você anote aí, porque você vai responder no chat quantas você acertou. Certo? Vamos lá agora. Qual imagem eu te apresentei originalmente? A da esquerda ou da direita? Qual imagem eu te apresentei originalmente? A da esquerda ou a da direita? A da esquerda. Anote aí, se você acertou ou errou. Qual imagem eu te apresentei? A do cachorro na esquerda ou a do gato na direita? A do gato. Anote quanto você está acertando. E agora, qual eu te apresentei? Uma nave espacial ou astronauta na Lua? Foi essa. Qual eu te apresentei? O cavalo na direita ou a vaca na esquerda? A vaca. O que eu te apresentei? O meu Flamengo do coração, multicampeão esse ano, ou a Gaviões, os Gaviõezinhos ali, do Corinthiazinho? Mengão. O que eu te apresentei? O metrô na direita ou a Maria Fumaça na esquerda? Metrô. Te apresentei o Palácio do Planalto à direita ou a Esplanada dos Ministérios? Palácio do Planalto. O que eu te apresentei? A Copa do Mundo ou a Taça Júlio de Rimet, que foi roubada e o Brasil ganhou no tricampeonato? Essa aqui. O que eu te apresentei? O MASP na Avenida Paulista ou a Catedral da Sé? MASP. O que eu te apresentei? Na esquerda, Paulista ou na direita, as Marginais?
na esquerda, paulista. O que eu te apresentei? Na direita, plantação de soja, ou na esquerda, de rosas? Soja. O que eu te apresentei? Futebol americano na esquerda ou beisebol na direita? Futebol americano, que é o esporte do meu filho, um dos meus filhos. O que eu te apresentei? Esqueci o nome do ator da direita ou da esquerda? Foi da direita. Certo? Foi da direita que eu te apresentei. Big Ben na direita ou Torre Eiffel na esquerda? Big Ben. Golden Gate na direita ou a ponte Rio-Niterói? Rio-Niterói. Nós, meu querido, na verdade, não esquecemos nada. Acabei de provar para você. Se eu dissesse para você, me diga o nome dos 15, você ia ter dificuldade, mas eu fui te apresentando e você foi lembrando. Esse teste já foi feito nos Estados Unidos durante uma semana, com 20 mil imagens. Recentemente foi repetido com 3 mil imagens muito parecidas. Grau de acerto no primeiro 90%, no último com imagens muito parecidas, 80%. O que significa dizer que lá na memória, tudo que a gente tem contato, especialmente aquilo, como eu pedi para você, preste atenção, em uma aula você presta atenção, é claro que uma aula que você vai assistir, mesmo que você esteja desfocado, você está atento naquilo. Então, não se sabe exatamente os níveis, mas já se conhece muita coisa da memória. Portanto, a aula está lá. Como recuperar? Como recuperar? Né? Eu quero colocar para você o seguinte. A história do afiar, né? Gastar tempo afiando. Você pode sair aqui do ponto de partida, de onde você está, por exemplo, não sabendo nada para um concurso público, ou muito pouco, e a sua meta é passar no concurso. Olha os caminhos que você pode trilhar. Você pode fazer caminhos extremamente, dar muita volta, perseguir muito caminho, errar até chegar lá, e vai passar. Ou você pode fazer um caminho muito mais curto. Certo? Essa semana eu assisti, na verdade semana passada, eu assisti uma palestra de um curso importante, aliás foi essa semana ainda, importantíssimo curso aí, que diz o seguinte, um professor estava dizendo o seguinte, passei no concurso público, resolvi 130 mil questões, pelo amor de Deus, me deu vontade de entrar no chat e mandar ele calar a boca, porque isso dá um peso na carga do aluno que não tem tempo para fazer 130 mil questões. Eu tenho um livro, no meu livro, tem 1.200 questões. E não precisa fazer mais do que 400 ou 500 questões de contabilidade para dominar a matéria. Tem que estudar direito, fazer as questões exemplo e básicas. Isso para qualquer matéria. Agora, então, eu vou te dar, anote, o roteiro do estudo correto. Primeiro lugar, você aprendeu com o professor Pierluigi Piazzi. Né? A aula que você assiste hoje, que você estuda hoje, que você lê hoje, você tem que fazer o resumo hoje. Então, estudar não é assistir uma aula. Vou te mostrar aqui um diagrama para você entender isso melhor. O que você assiste, né? A aula de hoje, ela fica aqui no seu sistema límbico primeiro, onde estão a memória de trabalho e a memória de curto prazo. Se você não avisar o cérebro que essa aula é importante, isso vai para o lixo. Você vai perder essa aula e não vai conseguir mais recuperar ela. Como é que você faz, então, para você transferir esta aula do sistema límbico para o seu HD, que é o córtex? Como é que você faz isso? Fazendo, meu querido, um resumo. Fazendo um resumo. Estudar tem a ver com a segunda orientação que eu vou dizer para você. Então, a segunda orientação, estudar é escrever. Estudar é um processo solitário. A aula que você assistiu, seja ela uma videoaula, seja uma aula presencial, você precisa escrever. Não é no computador, não. Porque quando você escreve, você ativa, mas já está provado hoje, com PET scan e você comendo açúcar, você facilmente vê as áreas que você ativa. Então, estou te dizendo para você, não é fruto de achismo do professor Eugênio, está em artigos internacionais. Escreva, faça o resumo na mão. Olha só um exemplo disso que eu vou dizer para você. Olha só. Isso aqui é um exemplo de mapa mental, um tema, princípios contábeis, que já foi até abolido.
da nossa contabilidade. Mas está aqui, ó, os 6 princípios da contabilidade, escrito à mão pelo aluno. Eu fiz um aqui, só para você ver o poder do mapa mental. O primeiro capítulo inteiro do meu livro de contabilidade está resumido nesta página. Nesta página. Estudar é passo a passo. Não existe corrida. Não há como você pular. Não há como você pular os estágios. Então anote. O terceiro passo importante que você precisa fazer. O estudo, para você consolidar ele na sua memória de longo prazo, ele precisa ser intercalado e espaçado. O que eu quero dizer com espaçado? Vou começar por aí, a terceira orientação que eu te dou. Só vou te dar 4, certo? A terceira precisa ser espaçado. Portanto, você estudou um novo conteúdo hoje, faça resumo hoje. Faça algumas questões hoje, não precisa fazer todas. Algumas questões. Amanhã, de novo, volte a esse assunto. Primeiro, faça um esforço para lembrar. Depois, resolva questões. Depois, volte no resumo que você fez. Complemente com um pedaço da videoaula ou com uma releitura de alguma coisa. Faça a mesma coisa daqui a uma semana. Depois a mesma coisa daqui a um mês. Estudar, esquecer um pouco. Estudar, esquecer um pouco. Fazer esforço para lembrar. É isso que vai fazer a consolidação lá no seu HD, no seu córtex. E para terminar, 4º conselho, estudo intercalado. Eu nunca fiz isso com os meus alunos até 4 anos atrás. Por exemplo, quando ensino matemática, e vou disponibilizar uma aula de matemática para vocês, por exemplo, fração. Eu não ensino tudo de fração com todas as propriedades e faço 50 exercícios. Dou fração, explico a propriedade fundamental, alguns exercícios. Na sequência, proporção, princípio fundamental, alguns exercícios. Depois o quê? Regra de 3 simples, depois porcentagem, tudo isso junto. Ó. São assuntos correlatos. Também já está provado cientificamente que o cérebro humano transfere, consolida o conhecimento na memória de longo prazo quando você estuda assuntos correlacionados. Essas correlações, certo? É o chamado estudo intercalado. Intercalar assuntos associados. Isso ajuda a fixar brutalmente. Você não tem ideia do resultado dos testes feitos em milhares de alunos dos Estados Unidos e da Europa. Isso testes feitos há 10, 20 anos atrás. Desempenhos assim de 9,2 para 5,5, 5,6. Centenas de alunos em 2, 3 anos de teste. Uma turma estudou intercalado, a outra não. É impressionante a maneira como você é capaz de guardar. Eu vou encaminhar para vocês, até segunda-feira, uma aula dessa de matemática. E tem gente aqui que disse que nunca aprendeu matemática. Quero ver se você não vai aprender desse jeito. Portanto, meu querido, esses são os 4 orientações que eu dou para você. Para você estudar de maneira correta. Estudar para a vida. Portanto, muitos aqui já entenderam. E serão capazes de fazer isso sozinhos. Mas eu montei um programa, né? Também por isso nosso objetivo nesta live. Eu montei um programa, né, que é um plano aprendendo a aprender. E esse plano, do que consiste? Vou te explicar calmamente. Eu vou dar um curso ao vivo de técnicas de aprendizagem. Com uma aula como essa, que eu abordei rapidamente os aspectos fundamentais e principais, são 12 aulas ao vivo. Você vai poder fazer pergunta ao vivo, onde eu vou te explicar calmamente a memória. A diferença a diferença entre o que é lenda e o que é ciência na aprendizagem. Como fixar, olha, na memória de longo prazo, as 3 etapas do processo de aprendizagem, as principais, né? Ferramentas que você deve e hábitos que você deve ter, estilos de aprendizagem, como aproveitar esses estilos, né? Como aumentar as suas habilidades e o roteiro detalhado da fixação. Eu te apresentei o roteiro resumido e fundamental aqui hoje. Vou te ensinar a fazer seu plano de estudos, a fazer o mapa mental e a usar flashcards, que é uma ferramenta muito importante. Tudo isso, cada aula dessa ao vivo, 1 hora. Quem perder, a aula vai ficar gravada e disponível por 12 meses. Além deste curso ao vivo, né, eu faço questão, e você terá o meu suporte pessoal, não é na turma, de 30 minutos por 6 meses, uma vez ao mês.
né? Além disso, eu quero colocar uma psicóloga à sua disposição. Eu não disse a você que você precisa identificar o seu ponto forte, o seu ponto fraco. Às vezes a gente não consegue fazer isso. Então, a nossa colega Tânia, especializada, coaching para concursos, psicóloga de fato, né, vai estar à sua disposição para uma avaliação e ajudar você a mapear isso que é tão importante no início da sua retomada dos estudos ou no seu retomar, né, de rota nos estudos. Esse é o segundo benefício, olha só, né? Que bacana, você vai ter uma entrevista via Skype com ela e a avaliação por escrito dela. Plano de estudos que eu vou montar com você, apoiado pela minha equipe. Além disso, como bônus, eu estou incluindo um curso de administração financeira orçamentária, de 28 horas com a professora Helena, que custa, na plataforma Loga, R$ 336. Isso vai estar incluído, é gratuito. Um outro bônus, um curso inteiro, meus queridos, direito tributário, 63 horas. E cada aulinha aqui, meu querido, cada aulinha, nesse ambiente Loga, eu sou professor atualmente do LFG, do Damásio, já fui de outros importantes cursos, sou também professor aqui. Esse conteúdo online é da Loga Cursos Preparatórios. Sou professor aqui, coordenador. Este conteúdo foi construído para facilitar esse estudo intercalado e espaçado, porque as aulas têm apenas 15 minutos em média. Com resumo, todas as aulas têm resumos prontos. Claro, você vai depois completar à mão o seu, ampliando, reduzindo. Mas eu já te entrego um resumo pronto de todas as aulas, de todas as matérias. Informática, português, matemática, todos os direitos, tudo. E questões, um conjunto de questões de, em média, 10 questões por aula. Portanto, fica facilitado. Você não encontra isso em ambiente nenhum, em curso nenhum. A aula com o resumo pronto e com as questões comentadas para você. E antes de comentar, você vai fazer uma prova. Depois é que você tem acesso, se quiser, ao comentário. Voltando para cá, então. Além disso, no bônus, o meu curso de contabilidade geral, olha, 44 aulas. Esse custo custa R$ 434 reais. É de graça. Nesse bônus, desse curso. Matemática financeira comigo. São 13 aulinhas, né? Custa isoladamente esse curso R$ 216 reais. Eu darei um curso ao vivo para você, né? Ensinando você como é que se estuda intercaladamente diversos conteúdos. Eu botei aqui aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, só para você entender. Mas, na verdade, numa mesma aula, eu vou começar razão, regra de 3 e percentagem. Eu vou, de maneira intercalada, mostrar para você, com matemática básica e com raciocínio lógico, como é que se estuda intercaladamente. Perfeito? Todo esse pacote desses cursos te custariam R$ 1.446. Só o bônus, né? Sem contar o custo da entrevista com a psicóloga e o de plano de estudos. Só os cursos custam esse valor. Portanto, aquele meu curso, ao vivo, de técnica de aprendizagem, com 12 aulas, mas todos esses bônus, né? A gente faz por apenas R$ 549 reais, em 12 parcelas sem juros de R$ 45,75. Meu querido, honestamente, eu te expliquei os 4 passos para você aprender sozinho, né? A vida, a gente precisa ser feliz, né? Claro que a gente pode ser feliz sem passar num concurso público, mas eu garanto a você que a felicidade, ela vem de maneira muito mais facilitada quando a gente sabe estudar. Sabe estudar. Que alegria, eu estava arruinado aos 45, 46 anos e fui estudando que eu recuperei a minha dignidade. E sustento os meus filhos e toco a minha vida estudando, né? Decidi não fazer um concurso público, já tinha sido funcionário público, né? Mas foi nessa rota de estudar para concurso público, virei autor, virei professor conhecido e consagrado, graças a Deus, foi estudando. E é esse o conselho que eu te dou. Estou aqui para te ajudar. Temos dúvidas? Perfeitamente. Passa para cá as dúvidas. Passa para cá as dúvidas.
Olha só, o Rodrigo perguntou como mudar as normas de contabilidade que mudam constantemente. Rodrigo, olha só, as normas mudam. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, numa norma para avaliação de coligadas. Na prova de 2014, da ESAF, tinha uma maneira de calcular o ganho de equivalência patrimonial. Em novembro daquele ano, mudou. Querido, eu aprendi já o tema, eu já aprendi a fazer. Está tudo aquilo na minha memória. Se muda um detalhe, eu simplesmente tenho que reprogramar na minha cabeça apenas um detalhe. As mudanças não são mudanças dramáticas, que mudam absurdamente. Agora, acabamos de ter uma nova norma emitida, pronunciamento conceitual básico, a estrutura conceitual. Nova norma. Mudou radicalmente da anterior para essa? Não. A anterior tinha 4 capítulos, essa tem 7. Houve uma rearrumação, mudança de linguagem, nada muito significativo. Se você tem que aprender direito uma primeira vez, depois é fácil fazer o upgrade. Muito bem, então, meu querido, estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para te ajudar, né, nessa caminhada. Honestamente, expliquei os passos importantes para você aprender sozinho. Mas quem tiver com dificuldade, quem acha que precisa de um apoio, aqui, além do curso de técnicas de aprendizagem, 12 aulas ao vivo, quanta coisa a gente está te oferecendo. Mas o mais importante é o apoio pessoal. É o meu apoio pessoal em 6 entrevistas nessa caminhada, nesse reaprender. E eu digo mais para você. Felipe, por favor, pergunta ao diretor da Loga, se eu estou autorizado, enquanto a gente conversa aqui, a fazer uma oferta. Eu quero ter uma turma de 100 alunos rapidamente. Eu acredito tanto nisso aqui que a gente vai fazer, que eu te ofereço o seguinte: esse curso está aqui, R$ 549. Entre na Loga, eu vou colocar para você o endereço aqui da Loga. Entre lá, www.loga.com.br. L-O-G-G-A. Né? Você se cadastre, você vai receber um e-mail, confirma no seu e-mail o seu cadastro, depois você usa o seguinte cupom, vai lá e compra qualquer curso que você quiser sem pagar nada, usando o cupom LOGA, certo? 48H, tudo minúsculo. Perfeito? Aba isenção total. Faça o caminho da compra, em vez de botar o cartão de crédito, bota esse cupom, LOGA48H. Eu ofereço a você, com 50%, inspirado na Black Friday, pergunta se eu estou autorizado, 50% de desconto para você estudar o resto da sua vida. Não tem gente aí que cobra plano para 1 ano, plano para 2 anos, plano vitalício? Pois é, aqui você vai pagar com 50% de desconto qualquer curso e vai estudar até você passar ou até o site fechar. Perfeito? Portanto, até o dia, enquanto a Loga existir, você pode estudar nesse curso que você quiser, pagando 50% de desconto. Agora, sua aquisição tem que ser até o dia 30 de novembro, até sábado. Você tem até sábado para resolver isso. Entra lá, você vai ver que espetáculo são essas aulas. Eu fui coordenador, fiz um grupo do sul do país especializado em educação à distância, investi alguns milhões, meus queridos, para fazer as aulas muito bacanas, aulas compactas, aulas bonitas, aulas objetivas. Agora, o mais importante, já acompanhado com o resumo e questões comentadas. Perfeito? Portanto, entre lá, não perca essa oportunidade. Loga, www.logga.com.br. Esse é o cupom LOGA48H. Mais alguma pergunta? Black Loga. O cupom não é esse, então. O cupom não é esse. O cupom é Black Loga. É isso aqui? É isso aqui, Felipe? Então, o cupom, meu querido, criaram um cupom, o diretor lá autorizou, Black Loga. Muito bem. Na verdade, esse cupom aqui existe. Esse aqui é o cupom, me perdoa, esse aqui é o cupom para você acessar gratuitamente. Esse é o cupom para você acessar gratuitamente. Se você quiser comprar com 50%, compre aqui. Você também tem aulas de graça lá na aba, não tem, Felipe?
Se você entrar no site da Logo, logo na esquerda, você vai ver conteúdo gratuito. Então você não precisa nem usar esse cupom para acessar o conteúdo Loga. Pode entrar no conteúdo gratuito. Então, este cupom é para você acessar o que você quiser, comprar o que você quiser plenamente, certo? E, enfim, degustar. Esse é para você fazer a compra com 50%. Eu vou colocar aqui o meu WhatsApp, São Paulo, 979911908. Esse compromisso aqui de aquisição com 50%, aqui meu WhatsApp São Paulo. Qualquer dúvida que você tenha, eu estou, professor Eugênio, não é um vendedor, não é ninguém do telemarketing, sou eu. Você vai conversar comigo aqui. Eu quero formar uma turma de 100 alunos, né? Então, vai ser apenas até 100 alunos essa turma. Queridos, mais alguma pergunta? Problema com matemática. Perfeito. Esquece tudo. Você esquece tudo em matemática porque estudou errado. Se você estudar fragmentos de conteúdo intercalado e espaçando a revisão desse conteúdo, você nunca, qualquer um de vocês, eu não conheço você, já te afirmo, você não tem limitação com matemática. Digo mais para você. Compra esse pacote de aprender a aprender. Se daqui a um mês você perceber que esse troço não funciona, eu devolvo o dinheiro para você. Eu garanto a você, que se você seguir o que eu estou dizendo, você que está dizendo aí que eu não te conheço, você vai aprender qualquer coisa, inclusive a matemática. Fazendo comigo, você vai aprender qualquer coisa. Eu não estou dizendo que é mágica. Eu não estou dizendo que vai aprender amanhã. Agora, é um processo, e esse processo, para um primeiro ciclo de consolidação na cabeça, é um mês. Estudar hoje, revisa hoje, amanhã, semana que vem, daqui a um mês. Eu quero ver se você no segundo mês, você não está com conteúdo de matemática. Você que me disse aí, ó, que está com dificuldade, que eu não sei quem é. Como é que é o nome do aluno? Mauriceia? Jamini? Mauriceia Jamini. Faz aquisição. E se daqui a 2 meses, o conteúdo que eu vou te ensinar de matemática nesse curso, se não tiver na sua cabeça, eu devolvo 100% para você. 100% do valor. Então, porque eu não estou te explicando achismo. Isso é técnica, isso tem ciência. Eu estou falando baseado em... Porque eu sei como o seu cérebro, e de qualquer ser humano, funciona. Certo? Eu parto do seguinte princípio. Você está teclando no WhatsApp? Tá. Então você não é demente. Você tem cérebro... Você funciona, você é um ser humano normal, de QI 100, 110, como qualquer outro. Portanto, você vai aprender matemática. Como? Para você adquirir esse pacote de 549, que é o curso Aprender a Aprender, com todos aqueles bônus, a minha assistência por 6 meses, a assistência da psicóloga por 1 mês, mais todos aqueles cursos, inclusive o curso ao vivo comigo, de matemática, 6 aulas e 6 aulas de raciocínio lógico, né? Para este pacote, todo este pacote, as 12 aulas ao vivo, que começam a partir do dia 11 e 12 de dezembro, técnicas de aprendizagem, tudo isso é só 549. O link para você adquirir está na descrição dessa live. Mais alguma pergunta? Meus queridos, muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos. Aproveite essa noite, dá um beijo no seu filho, dá um beijo no seu marido, né? Que Deus abençoe a todos. Tenha paz.